Salmo 121, versículo da número 1. Diz assim a palavra de Deus: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Amém. Toma o teu assento aí, dando glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Aos leitores da Bíblia, abram a Bíblia e deixam ela aberta, por favor, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17. Vale é um terreno baixo, plano, que fica entre dois montes. O vale, ele, para os cristãos, passou a ter um significado pejorativo. Quando o cristão ouve falar de vale, logo ele se assusta. Por quê? Porque quando você vai ler a Bíblia, há uma variedade de acontecimentos que se deu em um vale. Toda batalha, ou a maior parte das batalhas bíblicas, lutas, guerras entre as nações da era da Bíblia, a maior parte dessas batalhas se deram no vale. Para deixar mais negativo a palavra vale, Deus deu uma visão ao profeta Ezequiel no capítulo 37, e o tema da visão era o vale dos ossos secos. Desde então, tudo de ruim que acontece, nós assemelhamos com o vale, porque vale para crente fala de luta, vale para crente fala de guerra, vale para crente fala de tribulações, vale para crente fala de provações. Quando você vê um crente passando por uma situação difícil, aleluia, por uma guerra espiritual, é comum você, entre irmãos, dizer: fulano de tal não vai. Não, fulano de tal, meu irmão, você não queria estar na pele dele. Por quê? Porque ele está passando um vale que só Jesus. O primeiro vale de Davi foi real na sua vida, ainda quando ele era um jovem. E este vale é interpretado, identificado, relatado aqui no capítulo 17 de 1 Samuel. Qual é a característica do vale que Davi enfrentou? Versículo 3: os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial um dos filisteus, um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gade, que tinha uma altura de 6 côvados e um palmo. Trazia na mão um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas.
e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. Trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, um escudo de bronze entre os seus ombros, e uma arte na sua lança. Era um eixo de tessalão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro. Diante dele ia o escudeiro, e parou e clamou às companhias de Israel, dizendo: para que sair a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça ao vale. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então eis que nossos servos vos servirão. E disse o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: daí um homem, para que ambos no vale pelejemos. Este era o vale que Davi tinha que enfrentar, ainda jovem. Davi era apenas um garoto quando precisou enfrentar um grande desafio. Um homem que não era comum na linguagem bíblica. Ele era um gigante, e Davi nem tamanho de homem tinha. Ele era apenas um jovem baixo. Quando nós olhamos para o texto lido em 1 Samuel 17, nós percebemos a grandeza da dificuldade que Davi vai enfrentar. O vale de Davi é tão grande que no versículo de número 32, o próprio rei de Israel dá testemunho da dificuldade. 32, versículo do capítulo 17 de 1 Samuel diz assim: e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, porque o teu servo virá pelejar contra este filisteu no vale. Porém Saul deu testemunho a Davi, dizendo: contra este filisteu é impossível, você não poderá pelejar contra ele, pois tu ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Percebam que quanto mais nós vamos lendo a Bíblia, mais o vale, a situação para Davi se torna mais difícil, se torna mais complicada. Porém, vale é o lugar aonde todos os cristãos irão passar. Todos aqueles que um dia chamou-se ou se rendeu aos pés do Senhor Jesus irão passar pelo vale. Seja na área sentimental, seja na área material, física, financeira, familiar, não importa. Todos nós estamos sujeitos a viver um vale na nossa vida. Todos nós estamos sujeitos a viver uma situação difícil. A diferença aqui não é em quem há de viver. A diferença aqui é em como você vai encarar o vale que há de vir sobre a tua vida. Existe uma divisão de águas na vida de quem passa pelo vale. O vale, para alguns, é motivo de exaltação. O vale, para alguns, é motivo aonde Deus vai dar crescimento. O vale, para alguns, é onde Deus vai dar maturidade. O vale, para alguns, é onde Deus vai preparar-nos para cumprir as grandes promessas que Ele nos fez no passado. O vale é o lugar aonde Deus abençoa crente. Por outro lado,
O vale também é o lugar que para algumas pessoas é o lugar do final da sua história. Para algumas pessoas é o final do seu ministério. Para algumas pessoas o vale é o final da sua vida com Deus. Tem muita gente que entrou no vale crente e sai totalmente desviado da presença de Deus. Não é o propósito do Senhor permitir que nós entremos no vale para nos desviar, de maneira alguma. Mas por que alguns saem do vale pior do que entrou, pregador? É exatamente pelo processo de preparação. Um grande sábio um dia disse, e eu guardei esta frase, que não existe ninguém bom, que não existe ninguém ruim em um exercício de uma atividade. O que existe é alguém que se preparou e alguém que não se preparou para tal atividade exercer. O que vai nos dizer, o que vai garantir o nosso sucesso depois de uma provação, não é a nossa qualificação, mas é a nossa preparação para aquele desafio. Davi, ele entrou no vale, ele não pensou duas vezes, mas ele entrou de cabeça erguida. Ele entrou e deu testemunho a Saul dizendo: para ti, ó rei, eu não tenho capacidade alguma de vencer esse gigante. Como o Senhor deu testemunho, ele é um homem de guerra e eu não sou. Eu nunca peguei uma espada e ele aí, ó, tem agilidade. Na realidade, eu não tenho, é impossível que eu vença esse gigante. Mas tem uma grande diferença de mim para o Senhor e para todo o exército de Israel. Enquanto todos vocês ouviram a ameaça do gigante e recuaram, eu ouvi a ameaça do gigante, eu me levantei e fui avante em direção a ele. Mas sabe qual é a diferença? De eu, em vez de recuar diante da dificuldade e ir em direção ao desafio que vai me abençoar, é que eu me preparei. Deixa eu te contar um testemunho, rei. Todas as vezes, quando eu pastoreava as ovelhas de meu pai, todas as vezes que um leão tragava a ovelha do meu pai, eu ia lá, rasgava o leão no meio e tirava a ovelha da boca dele. E é isso, preparação para desafios maiores que virão. Não para por aí, rei. Todas as vezes que o urso pegava na boca as minhas ovelhas, eu partia o urso no meio, mas não deixava que ele levasse a ovelha de papai. Preparação para grandes desafios. A causa de muitos de nós não termos êxitos diante de algumas provações, não termos êxitos diante de algumas tribulações, não termos êxitos, vitórias diante de algumas dificuldades que se levantam, é porque nós estamos ignorando a preparação. Enquanto o vale não chegar, não brinque de ser crente, se prepare. Vai treinando com o leão, vai treinando com o urso, porque no dia em que o gigante se levantar, você vai estar preparado para derrubá-lo por terra. Aleluia! Se não houver preparação, não teremos vitória. Como é que o crente se prepara, pregador? Orando.
jejuando, lendo Bíblia, se santificando, consagrando e o principal, vigiando para que Satanás não roube o que você conquistou na oração. Glória a Deus. Aleluia. Preparação. Aleluia. A igreja atual, no requisito preparação, é uma vergonha. Este é fato. A igreja atual, ela não se compara à igreja antiga. A igreja antiga, até para cultuar, chegava 1 hora antes do culto e orava de joelhos, se preparando para a guerra que iria enfrentar no culto. Aleluia. Preparação. Nós não sabemos o que é isso. Aleluia. A igreja do passado, Glória a Deus. quando era afrontada, ela não baixava a cabeça e nem retrocedia, ela dobrava os joelhos, Glória a Deus. e a vitória era garantida no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. A igreja do passado orava, falava com Deus. Glória a Deus. A igreja atual não parou de falar, ainda fala, mas não é com Deus. Fala nas redes sociais e de manhã e vai até nas madrugadas, mas não tem mais poder de se curvar meia hora para falar com Deus. Está errado. Onde está a nossa preparação como igreja? Aleluia. Antigamente, para derrubar um crente, o diabo tinha que fazer um prato do bom. Aleluia. Ele tinha que oferecer um banquete, viu, reverendo Daniel? Um banquete do rei. Sabe o que os crentes antigamente faziam? Eu prefiro água e pão do que comer o banquete que o rei está oferecendo. A igreja atual é aquela que o diabo não prepara banquete, porque a igreja não ora. O diabo prepara um balde de lavagem, Daniel. Viu? Parábola do filho pródigo. Um balde de lavagem, comida de porcos. E a igreja atual está assim: que vontade de comer esse banquete. Igreja que ora nega o banquete preparado na mesa do rei. Igreja que não ora, qualquer lavagem é banquete para ele. E nós precisamos mudar esta realidade. Queremos vitória, conquistas, e achamos que Deus tem uma vara mágica, que Ele vai fazer plim, e o milagre vai acontecer. Te direi algo bíblico e de Deus: Deus não dá algo de graça para ninguém. Se quiseres vitória, precisarás pagar o preço por ela. E a salvação, pregador, não é de graça para você. E se você pagar o preço, renunciar a si mesmo para obedecer e se submeter à vontade de Deus, porque a salvação, para nós termos acesso a ela hoje, alguém teve que pagar um alto preço na cruz do Calvário. Nada é de graça. Preparação. Davi chegou e disse: eu estou preparado para o vale. E lá vai ele. Qual era a arma de Davi? E você acha que isso é bobagem? Pegou as pedrinhas, as pedrinhas eram tão insignificantes que o Golias, ele disse assim: tu vem a mim com paus,
Porque estava falando da baladeira na nossa linguagem, da funda. Para nós é baladeira, na funda de madeira, feita com os elásticos ou com couro. Só que o gigante olhou e nem olhou e ignorou as pedras, porque pedra para a gente derrubar gigante tinha que ser ó. O gigante olhou e nem falou das pedras. O gigante olhou e vem com um pedaço de pau. Mas ele nem sabe que junção de pau e pedra, você vai entender isso, é a maior arma do crente para vencer o diabo. E você vai perceber isso na Bíblia. A maior arma da igreja é pau e pedra, porque tem uma representação profunda aqui. Se der tempo você vai entender. A pregadora diz não, porque eu tenho umas pipas lá em casa, ó, não estou falando isso aí, vigia, vai, te liga, tem uns mármores lá em casa, ó, vigia, não é isso, seja espiritual para compreender as escrituras. Aleluia. Ele entrou no vale preparado, e no vale ele teve algumas revelações, porque na verdade crente de revelação, pentecostal. Quando ele entra no vale, ele tem uma revelação muito assustadora. Por quê? Ele desceu do monte, Filisteu desceu do outro monte, mas vem descendo no vale. Aí Davi tem uma revelação. Quanto mais ele vai em direção ao gigante, ele vai ficando menor. E quanto mais ele vai chegando perto, o gigante vai ficando maior. Meu Deus, que revelação é essa? Sabe que revelação é essa? Porque antes do milagre acontecer, o gigante que te atormenta, ele vai aumentar de tamanho. Sabe o que é isso? É quando você ora, e em vez das coisas melhorar, o gigante cresce, a dificuldade aumenta, o marido não se converte, está quebrando as coisas dentro de casa, eu vou um tapa da cara, que foi Jesus que mandou. As coisas estão piorando, mas eu vou dizer uma coisa, você está bem pertinho da vitória, continua andando em direção ao vale, continua andando em direção, deixa o gigante crescer, porque enquanto você anda na direção do gigante, ele vai crescendo, mas quando você chegar bem perto dele, vai ser impossível você atacar ele se não se aproximar. Tem que se aproximar para atacar, se não atacar não tem vitória. Mas quando você chegar bem perto, atira a pedra, porque ele vai cair por terra. Segunda revelação que ele teve é que os montes são limitados. Davi, como qualquer um de nós, teve medo do vale, porque o vale dá medo. Ainda mais quando a gente está buscando a Deus, ele parece que está piorando, porque está aumentando, estamos perto do milagre. O vale dá medo. O vale dá tão medo que a gente sai na casa dos irmãos e diz assim: ora por mim, porque eu estou numa prova tremenda. É o vale botando medo. Ora por mim, porque a situação está difícil. É o vale amedrontando. Glória a Deus. Quando o vale cresceu, quando o gigante cresceu para cima de Davi, Davi teve medo. E o salmo que nós lemos, a Bíblia diz que ele olhou para os montes e diz: alguém me ajuda aí em cima, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Glória a Deus. Ele pediu ajuda aos montes. Davi temeu tanto que o gigante ficou tão grande que ele pediu oração. Mas o interessante é que ele disse: eu levo os meus olhos para os montes. Quantos montes tinha? Um ou dois? Um ou dois? Ouvi errado. Um ou dois? Dois montes. Só que interessante, viu, Daniel? Um monte era Israel que estava, o povo dele. E o outro monte eram os inimigos. E Davi disse: inimigos, se puderem me ajudar, ó, estou aqui. Estou precisando de ajuda. Davi não disse: eleve os olhos para o monte de Israel. Eu olho por dois montes, estou pedindo: socorre-me. Por quê? Porque os montes significam
dois grupos de pessoas dentro da igreja. O primeiro é o grupo dos irmãos. O monte significa pessoas que estão melhor do que quem está no vale. São pessoas que têm condições melhores do que quem está no vale. Foi por isso que Davi disse: eu estou no vale, está me faltando isso e isso. Eu vou pedir ajuda quem tem para me abençoar. Tem gente que nessa igreja aqui está no vale, mas tem gente que é monte. Tem gente que em algumas áreas da vida está no monte, e tem gente que em outras áreas da vida está no vale. Sabe por que a igreja tem que ser unida? Porque quem está no monte precisa ajudar quem está no vale, e quem está no vale precisa ajudar quem está no monte. Se eu estiver desunido e estiver no vale, como eu vou pedir a ajuda do irmão Jacques que está no monte? Como Jacques vai pedir a ajuda do irmão Hamilton que está no monte se eles dois não se falarem? É por isso que a igreja precisa ser unida, porque quando um estiver no vale, a Bíblia diz que aquele que está no monte vai estender a mão e vai levantá-lo também. É melhor ser dois do que um, a Bíblia diz, porque o que cair, o que está de pé vai estender a mão e vai colocar de pé também. É melhor ser dois do que um, porque quando tiver encosto de fio, aquele vai apertar o que está com fio. O que é isso, pregador? É a importância da união, para que o que está no vale não morra, mas seja socorrido pelo aquele que está no monte. Quem é o inimigo que Davi pediu ajuda? É crente também, acredita, Daniel? É crente. Qual tipo de crente? É aquele que está no monte e age como se fosse inimigo do irmão. Está no vale, bem feito. Se pudesse fazer assim, ó, matava quem estava no vale. São crentes vestidos de roupagem de trevas e não de luz. Cuidado, porque aquele que está de pé, cuide para que não caia, diz o Senhor. Quem está no monte lá em cima, Deus pode abater para o vale lá embaixo. Então, quando você estiver no monte, estenda as mãos para quem está no vale, porque Deus vai te abençoar 100 vezes mais. Tu podemos ajudar, e a Bíblia dizendo assim: ame não de palavras, mas de obras. Você que está no monte precisa ter obras para estender a mão para quem está no vale. A lição que Davi tem é que há situações na nossa vida que nem mesmo aquele que está no monte, ele até quer ajudar, ele está até com vontade de ajudar, mas a situação é tão difícil que ele não pode ajudar. Aí aqui fala da limitação do monte. O monte pode ser autossuficiente, o monte pode ser poderoso o suficiente, mas ele tem limite. E é na limitação que Davi tomou uma decisão no vale. Quando ele procura a ajuda do irmão que está no monte, o irmão diz: eu queria até te ajudar, mas eu não posso. Davi não fica desanimado. Davi procura uma outra estratégia. Aí aqui entra a revelação da palavra de Deus. A última esperança do vale. A última esperança do vale. Quem sabe você já fez de tudo. Quem sabe você já lutou. Quem sabe você até tenta ficar de pé, mas acaba caindo. Eu quero te dar uma notícia boa. Há uma última esperança para quem está no vale.
Quando os montes não se limitam e não podem nos ajudar, existe alguma coisa no vale que é a nossa última cartada, que é o nosso último investimento. E eu vou lhe garantir que quando você usar dessa última cartada, desse último investimento que está no vale, Deus vai te conceder vitória. O que foi que Davi usou, o pregador, quando os montes não deram certo? O versículo de número 1 diz assim: elevo os meus olhos para os montes, mas não tem jeito, de lá não tem ajuda. E agora, de onde me virá o socorro? A última esperança que Davi tinha está no versículo 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! Alguém que não tem limite. A minha esperança vem de alguém que vai além do monte, que vai além do Golias, que vai além do céu, vai além da terra. A minha esperança está no Senhor dos exércitos. A última esperança para o vale você sair com vida é recorrer ao Deus que você serve. O gigante está lá no vale também. O gigante também passa vale, estava no vale. O gigante estava no vale. Só que a diferença de Davi e o gigante era uma importantíssima. Davi estava em mãos da última esperança do vale, que era o Senhor. O gigante estava no vale, e esse que está no vale na posição, o gigante vai morrer, vai se perder, vai acabar caindo. O que foi que ele fez? Eu vou com a minha espada, eu vou com o meu escudo, eu vou com a minha armadura, e eu vou vencer você e dar as garras aos cachorros. Que é isso? Uma autoconfiança em si mesmo. Qual foi o final dele? A morte. Aí Davi diz assim: pois eu vou a ti no nome do Senhor dos exércitos. Eu não vou com a minha força, eu não vou com a minha inteligência, eu não vou com a minha ideologia, eu vou na direção que Deus me direcionar. É por isso que o salmista escreve no Salmo 20: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas quem está no vale e toma posse da última esperança que é o Senhor, diz: nós, porém, faremos menção do nome do Senhor. Aleluia. Vamos entrar na revelação do pau, pedra, pau, pedra. Quando Davi diz: eu vou aqui no nome do Senhor, Davi pegou nas suas mãos 5 pedras. Eu disse quantas pedras? 5. E pegou um pau, que era a rua. Só que essas pedras não eram pedras comuns. A Bíblia diz assim: e Davi escolheu, ou seja, ele pegou umas pedras, essa aqui não dá. Pegou outra, essa aqui, ó, essa aqui é boa. Escolher isso. Pegou essa, não, essa aqui não dá. Essa aqui, não, essa aqui é boa, vai. Escolheu 5 pedras. O que significa a escolha de Davi? Pedra, na Bíblia, há uma representação divina do nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz em Efésios 2:20 que o nosso Senhor Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, e nós não podemos edificar a nossa vida em nenhum outro firmamento a não ser sobre a principal pedra de esquina, que é o nosso Jesus Cristo. Davi, ele não está pegando apenas 5 pedras, ele está pegando naquele ribeiro em mãos o próprio Jesus, em uma representação profética. Mas Jesus é 5 pregador, porque ele pegou 5 pedras. Aí que está o melhor da mensagem. Existe na Bíblia, e o profeta Isaías nos revelou, 5
manifestações do Cristo que ele viria a manifestar ao pisar na terra. As 5 manifestações do Cristo representava cada pedra que Davi pegou. Capítulo 9 de Isaías, versículo 6, diz assim a palavra de Deus: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será: primeiro, maravilhoso; segundo, conselheiro; terceiro, Deus forte; quarto, Pai da eternidade; quinto, o príncipe da paz. As 5 manifestações do Cristo. A primeira, o Cristo será conhecido por alguém que realiza obras maravilhosas. Ele vai curar o enfermo, ele vai fazer o paralítico andar ao ponto de alguém olhar e vai dizer: eita, Jesus maravilhoso. Segundo, o Senhor Jesus, ele é aquele que seria conhecido como conselheiro, aquele que tem sempre o melhor conselho para nos dar. Terceiro, ele é o Deus forte, aquele que nunca perdeu batalha. Ele é o Pai da eternidade, somente ele pode levar o pecador para morar eternamente no céu com Deus. E ele é o príncipe da paz, ele tem a paz que o mundo não pode dar. Mas de 5 pedras, a Bíblia diz que ele pegou uma. Aí aqui entra uma revelação tão linda, tão poderosa. Qual foi a pedra que ele pegou? Será que ele pegou a pedra que tinha a manifestação do maravilhoso? Será que ele pegou a pedra que tinha a manifestação do conselheiro? Eu acho que não. Eu acho que ele pegou a pedra que tinha ali a manifestação do Pai da eternidade? Eu acho que não. Eu acho que ele pegou a pedra que tinha a manifestação do príncipe da paz? Eu acho que não. Eu tenho a plena certeza que ele pegou a pedra da manifestação do Deus forte, do Deus que não perde batalha. Davi não estava precisando de paz, Davi estava precisando da intervenção de Deus da guerra, do general de guerra. Ele vem um cavalo branco com a espada na mão, e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o Deus de guerra que a igreja precisa para derrubar gigante. Ele é o Deus que nunca perdeu batalha. O nosso Deus não empata, o nosso Deus não perde, o nosso Deus está invicto. A última esperança do vale é o nosso Cristo manifestado. Fica de pé. Eu sei que você enfrenta um vale, não sei qual área. Pregador, lá em casa tem alguém que precisa de salvação. Então você precisa descer o ribeiro e pegar a pedrinha, Pai da eternidade. Pregador, lá em casa está uma confusão. Eu estou precisando de paz. Então desça o ribeiro hoje. Pega a pedrinha, príncipe da paz, que nós vamos derrubar esse gigante. Senhor, pregador, lá em casa eu estou precisando que Deus faça um milagre. Está na hora de descer o ribeiro e pegar a pedrinha do maravilhoso. Eu estou precisando de um conselho, porque eu estou prestes a tomar uma grande decisão. Então desça o ribeiro e pega a pedrinha do conselheiro nessa noite. Você que está enfrentando um vale na sua vida, eu não sei qual é, não me interessa qual seja. Eu só quero que você venha aqui na frente, porque a gente vai descer o ribeiro. Glória a Deus. Vai pegar o Glória a pedra. Deus. E esse gigante vai cair no nome do Senhor Jesus. Vem aqui na frente, você que está enfrentando o vale na sua vida. Seja na família, vem aqui na frente, olha, não me olha. Se você está enfrentando o vale na sua família, na sua área financeira, se está enfrentando o vale na sua saúde, pregador lá em casa precisa de alguém ser salvo, então vem, porque nós vamos descer o ribeiro e pegar a pedrinha do Deus da eternidade. Glória a Deus. Aleluia.
Santo Deus. Você precisa identificar qual é o teu vale do meio. Que pedra você precisa? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Deus poderoso. Pai da eternidade ou príncipe da Oh, paz? glória a Deus. Aleluia. Feche teus olhos, vamos orar. Mas antes de orar, eu quero te dizer que havia tantas pessoas na Bíblia que passou pelo vale. A Bíblia diz que existia um homem chamado Bartimeu. Bartimeu enfrentava um vale tão grande que quando ele foi nos montes buscar os médicos disseram: Bartimeu, sinto muito, a medicina não dá jeito. Você está condenado a ficar cego neste vale para sempre. A Bíblia diz que Bartimeu estava lá mendigando e ele ouviu um barulho, pisadas, gritos, e ele ouviu e disse: quem está passando? Aí alguém chegou e disse: Bartimeu, quem está passando é Jesus de Nazaré. Oh, aí ele disse: opa, é pedra, é pedra. É pedra porque quer roubar o gigante da cegueira, é pedra. Era a última esperança de Bartimeu no vale. Quando o ribeiro passou perto, ele agachou, levantou a sua voz e gritou a pedra maravilhoso, porque precisava de uma cura, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém chegou para ele e disse: cala a boca, cego. E Bartimeu disse: eu não posso calar a boca porque eu estou no vale e Jesus é a minha última esperança de me tirar do vale. E ele gritou mais alto dizendo: Jesus! Bartimeu pegou a pedra, como quem diz: maravilhoso, eu preciso de uma cura. Maravilhoso, tem misericórdia de mim. Trouxeram Bartimeu e Jesus olhou e disse: o que tu queres que eu te faça? Como quem diz, Bartimeu falou: eu quero derrubar o gigante da minha cegueira, mas eu preciso de uma pedra para derrubá-lo. E eu não preciso da pedra da eternidade, eu não preciso da pedra da paz, eu preciso da pedra do maravilhoso, que cura, que faz maravilha. O Senhor olhou para ele e disse assim: Bartimeu, você está enganado. Neste vale que você está, você não precisa só do maravilhoso, você também precisa do Pai da eternidade, porque você ainda não é salvo. Então Deus estendeu as mãos e disse: vai, a tua fé te curou. Manifestação do maravilhoso. Vai, a tua fé te salvou. Manifestação do Pai da eternidade. Feche os teus olhos, porque nós vamos orar. Nessa oração você vai jogar no teu gigante uma das manifestações do Cristo. Amado Deus e querido Pai, a tua igreja está reunida neste vale, Senhor. Tu conheces, ó Deus, a realidade de cada crente que aqui está. Crente que vive uma situação difícil, uma situação que o Senhor vê as lágrimas, que o Senhor já vê o pensamento de desistência, porque o vale assusta. Tem gente aqui que já foi recorrer ao monte, mas o monte se limitou e disse: eu não posso ajudar. Então nesta noite eles entenderam que o Senhor Jesus é a última esperança do vale. Oh Senhor Deus, nós clamamos a Ti em nome do Senhor Jesus Cristo. A Tua palavra diz, ó Senhor, que tudo que pedires em nome do Senhor Jesus, o Senhor Deus cumprirá, o Senhor Deus realizará. Se o Senhor vê sinceridade em nossas palavras, se o Senhor vê sinceridade e verdade nos clamores que a tua igreja está fazendo neste momento, em nome do
Senhor Jesus Cristo, atende a nossa oração, atende a nossa petição, derruba o gigante da incredulidade, derruba o gigante, ó Deus, da rebeldia, derruba o gigante da enfermidade, derruba o gigante da falência, derruba o gigante, ó Deus amado, da lepra, derruba o gigante do esfriamento nesta noite. Deus vai direcionando a tua igreja neste momento, com aquela pedra do Deus forte que Davi lançou naquela guerra contra Golias. Eu derribou nessa noite a tua igreja, clama pelo nome do Senhor Jesus, quem clama pelo maravilhoso que cura, quem clama pelo conselheiro deseja um bom conselho, quem clama pelo Deus forte deseja vitória nessa guerra, nessa peleja, quem clama pelo Pai da eternidade deseja salvação para a sua família, para aquele ente que ainda não te serve, que está preso nas drogas, que está preso no vício, quem clama pelo príncipe da paz deseja que as guerras cessem no seu lar, deseja que a contenda caia por terra. Como teu profeta nessa noite, eu decreto em nome do Senhor Jesus a queda do gigante da enfermidade, a queda do gigante da dúvida, a queda do gigante que atormenta o teu povo nessa guerra, a queda do gigante que afasta a nossa família da tua presença. Eu profetizo a queda do gigante da contenda e que a paz reine sobre a tua igreja. Derruba esse gigante, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia. Essa campanha se iniciou hoje. Eu não sou doido, irmão, não sou doido. Eu também não sou um pregador insensato, eu sou um cara sincero. Nem todo mundo vai sair daqui com o gigante derrubado. Isso é uma realidade verdadeira. Mas Deus te chamou hoje para te preparar, como preparou Davi. Hoje aqui foi só um urso, foi só um leão. E nas semanas que virão, ainda tem 6 semanas derrubando o gigante. Olha para o pé dentro do olho. Olha para o teu gigante dentro do olho. E decrete: daqui nessas 7 semanas eu vou te derrubar. Eu vou te fazer ameaça para ele. Mas faça ameaça não é porque eu sou bom, não. É porque eu estou indo contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Se você praticar o que você ouviu hoje nessa palavra, as próximas semanas vão ser de testemunho de você dizer: pregador, havia uma doença, mas o maravilhoso foi lá e curou. Pregador tinha uma decisão para tomar, mas o conselheiro foi lá e tirou minhas dúvidas. Pregador estava numa peleja tremenda, mas eu usei a pedra do Deus forte e Deus me concedeu vitória. Pregador, não é sabe. O familiar disse que às vezes por nada, que jamais pisava numa igreja. Não é que o Deus, que o Pai da eternidade não foi lá, pegou ele aqui e ele está agora na igreja dando glória a Deus e aleluia. Quem toma posse dessa palavra profética? Você deixou de alguém que vai dizer lá em casa que não contenta, nem por dia, por hora. Mas eu peguei a pedra e disse assim: gigante da contenda. Lá ele vai, segura, porque quem vai é o príncipe da paz. Aleluia. Aleluia. Estou debaixo de uma palavra profética. Não é uma outra, não é uma outra, não é promessa barata, é profética. O gigante vai cair, queira ou não queira, não importa se ele é grande, não importa a tua
mais forte da igreja. Pau é pedra, ora, porque a Bíblia diz que o Cristo é a pedra e o pau é o madeiro que foi feito, a cruz para colocar pedra cravada no madeiro, a cruz de Jesus Cristo na cruz é a maior arma da igreja. Não tem demônio, não tem inferno que vença o crente que está debaixo do sacrifício do Calvário. Juntou pedra que é Cristo, juntou o madeiro que é o pau, e uma força estrondosa, poderosa está na tua vida. O sangue de Cristo Jesus que foi derramado no Calvário está sobre você. É por isso que você vai dizer aqui comigo para nós terminar: em Cristo. Diga como quem quer ir para a guerra para vencer. Em Cristo somos mais do que vencedores. Amém.